Olá, começamos mais um programa denominado Marcos Inovação, programa de entrevistas, e hoje nós temos como convidado o Gilberto Krieger, que é sócio e fundador da DigiQuest. Gilberto, quais são as tuas qualificações acadêmicas e profissionais? Boa tarde, Marcos. É um grande prazer participar do teu Marcos Inovação, que já está fazendo muito sucesso. De ter acompanhado aí, realmente tem feito bastante diferença aí nesse campo aí da inovação. Bom, o meu histórico, eu sou curitibano, eu me formei em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná, mas já no meio do curso eu já derivei para a área de comunicação, para a área de marketing, e trabalhei durante muitos anos em São Paulo, na Macan Erickson. A Macan, na época, era a principal agência de marketing no mundo e no Brasil, e a gente trabalhou muito com as principais marcas mundiais. Eu aprendi muito ali durante esse período. Cheguei a vice-presidente da Macan, então foi um período muito rico. E num determinado momento eu decidi partir para uma carreira solo, um período como agência e marketing, e depois fui concentrar mais especificamente com a DigiQuest. Eu fundei a DigiQuest, que é uma empresa de pesquisa de mercado, e desde o começo a gente já começou a trabalhar utilizando todos os recursos digitais disponíveis na época. A gente nasceu como uma das precursoras no Brasil, por exemplo, na parte de coleta de dados e processamento de dados de formas digitais, de pesquisas online. Então, isso foi mais ou menos em 2004, 2005, e a gente foi operando, e nesse período a gente trabalhou principalmente com a indústria, metade dos negócios era com a indústria automobilística. A gente trabalhou muito com Volkswagen, com Mercedes, com Toyota, com Hyundai, e, e, e também com a indústria de consumo, com grandes marcas internacionais na área de produtos de consumo, e com empresas também aqui do Paraná, como a Positivo, como a Boticário, e fizemos diversos projetos. Em 2016, falando um pouquinho também da minha formação, eu tive a oportunidade de estudar em Ohio, a parte de marketing. Muito dessa minha formação vem na Business School da Ohio University, e tive possibilidades também de complementação na Columbia University, onde eu fiz alguns cursos como leadership. Então, foi uma formação bastante interessante, e eu fui conduzindo a DigiQuest até um período, vamos dizer, até 2016. E 2016 eu senti a necessidade de ir um pouco mais além. Além da nova onda digital que estava se formando, eu comecei a sentir a necessidade de me envolver com mais além do que pesquisa. Ou seja, na parte de pesquisa e desenvolvimento, a gente trabalhou muito para empresas, fazendo avaliações de produtos e de conceitos, e a gente achou que poderia derivar mais a fundo e trabalhar no desenvolvimento completo dessa parte de produtos. Então, a partir de 2016, eu me associei com algumas empresas de tecnologia baseadas no Rio, com muita experiência nessa área de desenvolvimento de soluções de tecnologia, e começamos a trabalhar além da pesquisa e mais além na parte de pesquisa e desenvolvimento, principalmente das três tecnologias mais, vamos dizer, emergentes e mais solicitadas no momento, que era tanto a IoT, que é a internet das coisas, a parte de inteligência artificial e a parte de blockchain. Então, hoje, a gente atua tanto com a DigiQuest como a MGM DigiQuest, que são empresas que desenvolvem pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então, esse é um resumo do que a gente vem trabalhando hoje. Deixa eu te perguntar, como é que o mundo digital impactou as pesquisas de mercado? Quais foram as modificações principais? É extremamente interessante você levantar essa questão, porque, veja, você entender comportamentos, necessidades, opiniões, motivações dos teus clientes, dos teus consumidores, isso é um processo recorrente dentro de qualquer pesquisa, dentro de qualquer necessidade comercial. O que mudou, o que vem mudando nos últimos anos? É a parte de disponibilização de dados e de informações. Hoje, todos os processos digitais geram
uma quantidade gigantesca de dados. Então, o que antigamente você tinha que ir para campo perguntar, ou seja, você não tinha informação, a não ser que você fizesse um processo formal de pesquisa, estruturasse um processo formal e fosse a campo perguntar, fazer uma pesquisa com o teu usuário, com o teu consumidor, para entender as determinados comportamentos e opiniões, hoje em dia, você disponibiliza, você tem à disposição uma quantidade gigantesca de dados, já de informações, de comportamentos de consumo, de comportamentos que o consumidor tem relacionados às marcas, e não estamos falando só de comportamentos via redes sociais, nós estamos falando de comportamentos até físicos, em varejo, em processos de compra. Então, tudo isso hoje gera uma quantidade muito grande de dados e que a questão do analytics, de você interpretar essas informações, acessar e interpretar, é um processo, vamos dizer, hoje mais completo dentro do universo de pesquisa. Então, se por um lado facilitou muito essa parte, por outro, ele está demandando necessidades de você ter elementos de análise e de inteligência para você conseguir interpretar essa massa gigantesca de dados, porque informação hoje é uma commodity, está disponível e você tem que conseguir acessar, conseguir processar e transformar isso em alguma solução inteligente. Então, o que mudou basicamente é o data collection, que a gente chama, ou seja, a forma de você captar informações, captar dados, e a forma de você processar e analisar essas informações. E abrir um espectro também bastante amplo das necessidades dos clientes hoje, relacionado, ou seja, a parte de pesquisa ficou mais ampla, vamos dizer, nesse sentido. Tá? O trabalho que vocês desenvolvem possibilita avaliar o comportamento dos consumidores? Olha, eu acho que isso também é um aspecto que o digital também trouxe, porque até anteriormente o que acontecia? Você perguntava para o consumidor determinados comportamentos. E você, claro, você tem pesquisas que a gente denomina etnográficas até, que são pesquisas de observação. Ou seja, você observa o comportamento do consumidor numa situação natural, numa situação de consumo, numa situação em sua casa, ou seja, como é que é esse perfil. Mas são pesquisas muito específicas. A partir do momento que todo o processo digital, você pode fazer um determinado acompanhamento e cruzar com uma série de informações relacionadas a como esse consumidor se comporta, avalia, escolhe uma marca, escolhe um produto, escolhe um varejo para ir, qualquer coisa que ele tome decisões relacionadas à compra, você pode analisar esta parte comportamental de uma forma bastante intensa. Então, eu diria que hoje ele está mais ou menos metade e metade. Meio a meio você faz uma análise do comportamento do consumidor, e metade você conversa com ele para entender as motivações que levaram a ter esse determinado comportamento. Então, ficou muito rico essa compreensão desse processo de pesquisa. E veja, isso é fundamental dentro de uma economia, tanto do lado da indústria, das empresas, entenderem as necessidades do consumidor, se anteciparem a elas, criarem e desenvolverem produtos mais adequados às necessidades, como do lado do consumidor, que também quer que as necessidades deles sejam atendidas e que os produtos sejam cada vez mais coordenados com essas necessidades. Então, eu acho que esse casamento está cada vez mais próximo vamos dizer, nesse processo, tanto de pesquisa como desenvolvimento de produto. Uma vez você me falou do eye tracking e das pesquisas sensoriais. Você poderia explicar o que é isso? Olha, como eu estava comentando, assim, essas pesquisas em que você avalia comportamentos do consumidor, ela vai além daquela informação racional que o consumidor dá, relacionada a algum tipo de produto, uma satisfação relacionada a uma marca, ou mesmo o teu cliente, vamos falar no business to business, você fica sempre naquele espectro, naquele campo de
de uma análise racional que ele te devolve a partir de uma pergunta formulada. As pesquisas sensoriais, elas têm recursos e dispositivos para analisar comportamentos, padrões de comportamento que vão além do que simplesmente a parte racional. Então, vou te falar um pouquinho, por exemplo, de uma pesquisa que a gente já usa, já tem processo que a gente usa quase há 10 anos, que é o processo de eye tracking. O eye tracking é um dispositivo em que você consegue medir a dilatação, a resposta emocional que um consumidor tem quando submetido a algum tipo de estímulo visual. Então, essa resposta visual ela pode ser através, por exemplo, da dilatação da pupila e pode ser através da própria movimentação e acompanhamento do olhar que ele faz com um determinado processo. Então, o que significa isso? Um consumidor está num ponto de venda e você consegue enxergar como se estivesse olhando pelos olhos dele, como é que ele está enxergando uma gôndola, como ele está enxergando um produto, como ele está enxergando uma oferta, o que ele lê numa embalagem e leva em consideração para tomar uma decisão de compra. Ou, por exemplo, em processos automotivos, a gente nós fizemos, por exemplo, para o lançamento mundial do Volkswagen Caminhões, eles tinham 7 opções de variações de layout que eles teriam para o design, tanto da parte frontal do caminhão como da parte interna e tal. Nós usamos a técnica de eye tracking para que você fizesse uma análise de quais são os elementos mais chamativos que o consumidor mostra interesse e indicamos para eles quais eram os tipos, os mais, vamos dizer, favoráveis, que provocavam reações positivas. Na parte de produto de consumo, nós fizemos muito eye tracking, por exemplo. Vou dar um exemplo de fraldas. Um grande fabricante de fraldas queria entender se alguns modelos de embalagem provocariam uma reação mais positiva relacionada à concorrência. Fizemos isso com esmalte, fizemos isso com linhas de toiletries. Fizemos, por exemplo, para a Honda Automóveis no lançamento do New Civic. Então, são reações que o consumidor mostra, sensoriais, além daquilo que é perguntado dentro do cognitivo. Né? E tem outros tipos de aparelhos que medem, por exemplo, a frequência cardíaca, que medem também a bioimpedância de pele, por exemplo, se você teve alguma reação, como se fosse um relacionado a algum tipo de determinado. Então, você faz algumas medições, você consegue entender nessa pesquisa sensorial o tipo de comportamento. Então, voltando um pouquinho na tua pergunta original, esse é um tipo de análise de comportamento que você faz, que só é possível através dessas novas tecnologias e que antigamente não existiam. Antigamente você só ia para o campo e dizia, gostou, não gostou, preferiu esse, por que você preferiu isso ou preferiu aquilo. Hoje você consegue não só ouvir as preferências, mas ver que tipo de reação emocional. Então, naquela pesquisa de fralda que eu mencionei, 2 embalagens estavam bem cotadas para serem escolhidas, e a gente, qualquer uma delas no cognitivo estava dando empates, e assim, não, qualquer uma delas está... Mas a reação emocional que a mãe, ao ser analisada, mostrou da relação da marca com a imagem do bebê que apresentava, foi campeã. Ela foi, sem dúvida nenhuma, indicou através do eye tracking qual é o caminho a ser seguido. E como é que vocês avaliam a introdução de uma inovação, seja em produto ou serviço? Veja, esse também é uma questão bastante interessante pelo seguinte, quando você analisa comportamentos, seja comportamentos recorrentes de compra ou cruzamento de informações que você tem via mídias sociais, você tem um comportamento presente do consumidor, ou seja, como é que ele está se comportando perante o produto e quais são as motivações. Nesse ambiente, como é que você consegue introduzir uma marca nova, como é que você consegue mostrar um novo serviço ou um feature de produto diferente numa situação que você simplesmente está distante observando o comportamento recorrente dele. Então, esse realmente é um dos desafios que se tem para você conseguir
entender vamos dizer, como que um novo produto, uma nova marca, um novo atributo pode ou não ter aceitação pelo consumidor. De novo, o digital, durante bastante tempo a gente fala em user experience, e o X para você analisar num processo digital quais são os aspectos que ele valoriza, ou quando você está analisando, seja um site, seja algum equipamento eletrônico, você consegue avaliar o tipo de navegação que ele faz, os caminhos que ele faz, o que ele espera, que tipo de botão que ele espera apertar, que tipo de reação, que tipo de informação, ou seja, através desse user experience você consegue, mas aí é uma composição de pesquisas ou presenciais ou remotas, mas físicas, ou seja, você disponibiliza um equipamento e você faz uma medição das reações que ele tem com esse novo equipamento. A mesma coisa para novos conceitos ou novas marcas, você consegue avaliar as reações que as pessoas têm relacionadas a uma determinada marca, um comparativo, uma nova apresentação de produto, uma nova embalagem, ou um conceito completamente diferente de produtos que as pessoas não estariam acostumadas, não fazem parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. E mais recentemente, a gente começou a adotar técnicas que seriam o CX, eu estava falando no UX, seria um CX, seria o Customer Experience. O que é isso? É você avaliar a experiência mais completa do consumidor relacionado, seja a uma marca já recorrente que ele esteja utilizando, um produto, ou de repente uma nova marca, para saber se aquilo que a empresa está propondo, aquilo que a empresa está utilizando, se ela realmente completa todo o ciclo de experiência que o consumidor gostaria de ter com essa marca. Um dia, acho que a grande mudança é a velocidade com que essas informações são disponibilizadas, aproveitadas. Hoje é tudo muito rápido. Qualquer problema que você tenha numa marca, qualquer problema, isso aí viraliza de um jeito e que pode ser, realmente, pode causar problemas muito grandes. Então, você está sempre se antecipando e analisando o que o consumidor, primeiro, né, já no desenvolvimento de produto, você já procura trabalhar de uma forma a atender, suprir, e não desenvolver um produto e aí ver se o consumidor aceita ou não. Quer dizer, você já faz em sintonia com aquilo que o consumidor Segundo, você faz um acompanhamento dessa experiência do consumidor em todos os pontos de contato que ele tem com a marca e procura sempre estar fazendo hoje você fala em CX design, ou seja, você desenhar todos os teus processos pensando em como atender essa experiência positiva do consumidor. Então, tudo que eu estou falando, a parte de pesquisa de mercado, ela entra, mas você vê que hoje é um processo já muito, muito mais completo. Você entender as necessidades, os desejos, os comportamentos do consumidor, mas trabalhar muito próximo das marcas para que você possa efetivamente entregar e não ser aquela coisa estanque, ou seja, primeiro eu analiso, daí eu gero um relatório, aí esse relatório vai passar para algum tipo de análise que vai gerar algum tipo de mudança. Já era. Hoje é muito, muito rápido. Você tem que fazer essas leituras, essas análises de uma forma extremamente rápida e já está em sintonia com o teu cliente para que as coisas aconteçam quase em real time. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu de um cliente querer lançar um produto ou serviço novo e a partir da análise que vocês fizeram, aquilo ter batido na trave e vocês recomendarem que ele não lançasse o produto ou serviço? Olha, já aconteceu, veja, isso é recorrente. Quando você, vamos dizer, não totalmente, não você dizer que tem uma reação, uma rejeição completa, mas sim você tem indicadores. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente um cliente nosso estava desenvolvendo uma nova embalagem de esmalte. E normalmente você gera uma série de relatórios, ele falou assim, ele falou, Giba, eu quero assim, lanço ou não lanço, né? E ficou claro que você tinha um problema no produto relacionado a como a dona de casa abria, ou seja, ele escorregava, ele não era tão
na parte ergonômica, na parte de você pegar, ele não era tão prático assim. E realmente essa foi a recomendação. Você tem que trocar isso, senão vai dar errado, né? E é bastante comum isso, porque o interessante de pesquisa é o seguinte: você pergunta e o consumidor responde. Várias vezes o cara falou, não gosto disso, não gosto daquilo, muda isso, muda aquilo. E se o cliente não está preparado para ouvir, ou se não está preparado para dizer assim, tá, mas e agora, o que eu faço? Tá? Ele realmente tem que levar em consideração, ou aprofundar, ou levar para novos testes, ou assumir o risco. Mas que isso é normal, essa situação em que você tem que, às vezes, até dizer, olha, não lance porque realmente o consumidor não entendeu, não gostou, ou tem que mudar isso ou mudar aquilo. Uhum. Eu agradeço ao Ninter pela oportunidade desse programa, da DigiQuest, e eu deixo agora a palavra. Marcos, está falhando um pouquinho o áudio. Eu deixo agora a Marcos? palavra livre para as suas considerações finais. Eu tenho acompanhado vários processos de inovação, todas essas startups que estão surgindo, e é um movimento assim, fantástico. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa movimentação, dessa nova onda. Eu que fui, vamos dizer, que eu fui criado na situação em que as grandes empresas eram as detentoras do conhecimento, elas tinham todos os recursos, todos os laboratórios, todas as informações, desenvolviam uma série de produtos e colocavam no mercado e ficavam atento aí a 10, 12 companhias que eram as grandes inovadoras. E hoje a inovação vem de todos os lados. É espetacular o que a gente está vivendo. Muitas vezes eu tenho contato com muitas empresas inovadoras, empresas que estão iniciando e que a minha recomendação para eles, ainda o que eu falo para eles e o que eu falo para vocês é o seguinte, quer dizer, não se apaixone exclusivamente pela tua ideia. Simplesmente você tem uma ideia, você testa essa ideia, você veja com o teu potencial cliente, teu potencial consumidor, você trabalhe, você modifique, você ouça o mercado, porque é extremamente você ter uma excelente ideia e você compor com essa informação de mercado. Então, porque você vê as taxas de sucesso hoje dos produtos, elas são pequenas. Então, use todas as ferramentas, use todos os recursos que você tem para que pegue uma ideia e possa fazer com que ela aconteça. Então, acho que então é isso, a parte de pesquisa de mercado e a parte de pesquisa de inovação é uma atividade realmente crescente. Você, aluno que está iniciando, que está entrando, vamos dizer, nesse mundo, se dedique muito, não só à parte de inteligência, ou seja, você conseguir entender e traduzir essa informação em alguma coisa extremamente útil, é muito, muito fundamental, e vai ter um campo cada vez maior para isso. Mas não esqueça o seguinte, o mercado acontece não simplesmente atrás de um computador, o mercado acontece lá fora, você tem que ir para campo, você tem que observar as pessoas consumindo, as pessoas escolhendo um produto, as famílias nos seus processos de escolha, ou seja, não fique simplesmente na telinha, vá para o mundo real, que as coisas acontecem junto dentro do mundo real. Eu acho que é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade, gostei muito de participar e vou estar sempre acompanhando aí essas informações que você traz. Marcos, obrigado aí. Boa tarde, obrigado.